Nem Bom, tá mostrando. Beleza, vamos fazer o seguinte. Deixa então. É o quê? Não aparece nada de nenhum e-mail seu no e-mail da turma. Que Você foi enviado. tá olhando o CensoPeg, turma10@gmail.com. Não tem nada e-mail meu aí? Não mostra nenhum e-mail seu. Tem de Tá pra ir no mas lixo? eu não. Dá uma olhada no spam aí. Ou No spam não olhei, não. aquela história, como é e-mail de turma, às vezes alguma abençoada apagou. Eu mandei, certeza. Tem aqui nos enviados, pelo institucional. Eu não tô conseguindo ver nada aqui também, não. Que coisa, que isso, cara. Olha que eu ia mandar pelo meu e-mail normalzinho, antiguinho, sabe? Eu falei, não, é tudo pelo institucional, vamos fazer pelo e-mail corporativo direitinho para evitar problema. Mas, bom, eu vou conferir isso depois. Agora eu vi. Agora eu achei. Eu cliquei lá em cima. Mas porque tava em spam ou o quê? Não, tá em inbox. Ah, tá. É um outro tipo de entrada, né? Uhum. Ah, tá. Bom, é isso aí, não tem problema. Eu vou tocar o bonde aqui, tá? A gente começa o assunto hoje. Aí, lá quando a gente estiver terminando, eu mostro aqui a página, vocês acessam aí, já viram que já chegou no e-mail, mas eu mostro por aqui também as duas perguntas que ficaram semana passada e alguma coisa que eu tenho para perguntar na de hoje. Aí dá um tempinho e a gente vai fazer ao vivo aqui a cores, tá? Vamos fazer oral aqui, dá um tempinho para vocês pensarem, responderem e a gente faz aqui. Tá legal? Show. Então tá bom. Eu vou tentar mostrar o slide aqui. Só confirma se aparece para vocês aí, por favor. Beleza. Tá aparecendo aí ou não, galera? Por enquanto não. Tá, vamos ver se aparece aí. Só um minutinho. Ainda nada. Agora eu acho que tá carregando. Mas não é esse, foi da aula 1. É a aula 2. Tá carregando errado. Não tem problema não. Se tá carregando, tá bom. Bom sinal. Apareceu aqui. Mas é da aula 1 esse daí. Então, não é esse, é da aula 2. Não tem problema não. Deixa aparecer para mim aqui. Aí, é esse aí, galera. É fundo azul, vê se é esse mesmo. Tá aparecendo para vocês. Apareceu. Show, esse mesmo? Então tá, vamos lá. Também. Fala aí, apareceu para vocês, todo mundo? Apareceu. Show. Só um minutinho que eu acho que tem gente querendo entrar lá. Isso. E antes você falou que já acabaram o seu, né, André? Bom, vamos lá, galera. Vamos tocar nosso blind. Como eu falei para você que a gente está usando slide, não fica aquela loucura que eu faço dentro de sala. Eu sei que é loucura, tá? Falo um assunto, falou, depois volto para definir e tal, mas é maneira, não sei. E aí eu tento depois ajustar isso quando eu peço para vocês anotarem no caderno. Então, aproveitei para fazer uma coisa bem didática mesmo. E aí o objetivo, quando se estuda essa ciência chamada parasitismo,
É conhecer esse parasitismo no contexto ecológico e como forma de relação entre seres vivos. Quando se fala em contexto ecológico, as pessoas têm muito preconceito, né? É você que está se falando em ecologia. Não. Contexto ecológico é o ambiente que a gente vive, seja ele qual for. Então, aonde a gente se correlaciona, onde a gente interage. Então, essa relação ecológica, nesse contexto de espaço, de ambiente, ela é muito importante para definir quando o parasitismo vai ser de maior gravidade, menor gravidade, quando que ele vai ter uma capacidade maior ou menor de agredir determinado tecido, tá legal? Então, o contexto ecológico é nesse sentido, no sentido de ambiente. Urbanização da sociedade, o êxodo rural, motivado pela forte concentração de renda, pela inexistência de uma política agrícola séria e pela não execução da reforma agrária, tem inchado, né? Isso aí a gente está cansado de saber, desordenadamente as cidades de pequeno, médio e grande porte. Quando acontece esse êxodo que já vem de muito tempo, acontece que a gente está cansado de ver. O contato, a proximidade entre as pessoas aumenta demais. E contato sem condições mínimas de higiene, sem condições mínimas, estou falando de higiene pessoal mesmo, e sem condições mínimas de saneamento básico. O básico não é atendido. E aí você só vai aglomerando pessoas, as pessoas não vivem, elas sobrevivem, é um processo de seleção natural fortíssimo ali. E é claro, quando você tem uma condição de deficiência de saneamento básico, de água tratada, de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, ou seja, o básico, quando a gente fala de saneamento básico, o básico não é atendido, é claro que esses indivíduos são mais vulneráveis. Quando se fala em indivíduo vulnerável, é vulnerável a todas as agressões, inclusive ao parasitismo. Tá legal, galera? Estão ouvindo aí bem? Show. Beleza. E aí algumas causas que contribuem para essa incidência, essas parasitoses nas cidades. Por quê? Não é que... então quer dizer que no interior não tem parasitose. É claro que tem. Na roça, lá não sei das quantas, na propriedade, não tem parasitose. Tem. Óbvio que tem. Mas a capacidade e intensidade de contato entre as pessoas e, consequentemente, de transmissão é menor, infinitamente menor. Porque a densidade demográfica é menor. Tá legal, gente? Mas é claro que também tem. Então, crescimento desordenado dos centros urbanos, criando os chamados cinturões de pobreza. Pobreza, eu estou falando aqui em condições econômicas, tá? Com elevada densidade populacional em estado de confinamento. Então, as comunidades, né, os grandes aglomerados que se tem nas grandes cidades, são verdadeiros desafios para o sistema imune, para qualquer indivíduo suportar a intensidade e a quantidade de parasitos e de micro-organismos que podem infectar, albergar o indivíduo. Por conta dessa densidade muito elevada, a proximidade e a carência no que se tem de básico enquanto condições de existência ou subsistência mesmo. Então, deficiência ou inexistência de abastecimento de água, coleta de lixo, esgotos, tratamento dos dejetos, etc. Já tinha comentado. Moradia inadequada, salários insuficientes, nutrição deficiente e educação insuficiente. A nutrição deficiente é óbvio, o indivíduo está malnutrido, né, tem um déficit nutricional, calórico, proteico importante, é um indivíduo que é mais suscetível, é mais vulnerável. Então, é um conjunto de fatores que levam essa população a se tornar alvo de parasitoses importantes. Aí, eu sei que esse não é o pensamento de vocês, mas é o pensamento de alguns. A pessoa pode pensar assim, não, mas tudo bem, eu estou entendendo o que você está falando, aí isso vai acontecer lá na comunidade, na favela e tal, então isso está distante de mim. A gente pensa que está distante. Uma situação onde precisa se fazer um isolamento, como agora, de um tipo de micro-organismo agressivo, um tipo de parasito agressivo em termos de infectividade, torna-se muito difícil, porque esses indivíduos vão aumentar esse índice e disseminar esse índice, ou seja, disseminar a possibilidade de novos casos entre os indivíduos que estão distantes, a média e longa distâncias desse local de aglomerados. Então, essas aglomerações afetam as próprias pessoas, que é óbvio que já é uma preocupação muito grande em termos de saúde pública, e dali acaba afetando pessoas que estão distantes, às vezes muito distantes daquela área de origem ali,
que as pessoas transitam. Tá legal, gente? Tá. A transmissão dos aliás, o que são enteroparasitos, gente? Por favor. Alguém aí, vamos lá. Vivem dentro do indivíduo? Isso aí, entero. E ecto fora. Legal? Toda vez que a gente falar de enteroparasita, está se falando em desenvolvimento em algum órgão visceral, em tecido sanguíneo. E ectoparasitos, todos aqueles que têm ligação com derme, com mucosas, tá certo? Então, a transmissão dos enteroparasitos, esses internos, os tecidos, está diretamente relacionado com as condições de vida e de higiene das comunidades urbanas e rurais. A alta prevalência de parasitos entre as populações de baixo nível socioeconômico é resultante do padrão de vida, de higiene e de educação, os quais são inadequados e deficientes. Aí aqui eu estou falando, já tinha comentado com você de higiene até pessoal e também na questão de educação enquanto informação, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então a informação não chega, a informação não chegando, o indivíduo não forma um conhecimento para se proteger minimamente. A erradicação dos parasitoses intestinais, a gente está falando de enteroparasitos, requer melhoria das condições socioeconômicas, saneamento básico, educação sanitária, além de mudança de certos hábitos culturais. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo para vocês, que tem total link e contexto que a gente está falando aqui agora. Várias parasitoses, ou enteroparasitoses, elas, não todas, tá? Mas várias, elas têm origem oral. Ou seja, o indivíduo se alimentou, né, bebeu uma água ou ingeriu algum alimento com alguma forma, né, alguma fase de desenvolvimento de um parasito. Pode ser a fase adulta, pode ser um ovo, pode ser uma fase de larva, não importa. Esse indivíduo ingeriu em alguma dessas fases de vida do parasito, que pode ser a fase infectante, a fase que se reproduz e se desenvolve, ingeriu via alimentação. Então, esse alimento estava contaminado. Perfeitamente. Onde eu falo para vocês que às vezes você pensa que está distante, né, uma parasitose de você, e está mais perto do que você imagina. Esse aí, eu comento muito isso numa outra disciplina, uma outra instituição, da questão dessas chamadas feiras da roça. Não estou falando mal, tá? Não estou falando mal. Só estou comentando com vocês que quando se fala vou lá comprar um produto na feira da roça, parece que vem da roça, então não tem problema. Não queria sair não da aula, não. Oi, galera, fala aí, o microfone aberto aí. Não, ontem eu fui para fazer atividade. Semana passada eu usei normal, ontem foi só para fazer atividade pelo Word. Mas já hoje o áudio não... Oi, gente, quem entrou aí? Nem sei. Uma ligação cruzada aí. Ligou agora. Quem que é, vocês sabem? Era Nando. Era eu, que tava tendo erro no notebook aqui. Tá. Conseguiu? Resolveu? Eu tô pelo celular agora. Tá. Beleza. Vamos lá, então. Valeu. Então é o seguinte. Algo que você pensa que está distante, porque eu tenho saneamento básico, tudo que a gente está conversando aqui você não tem, né? Não está perto de você. Só que você, por vezes, vai numa feira, comentando, tá? Uma possibilidade. Você vai na feira da roça, e aí vai lá comprar, sei lá, algum tipo de carne, de embutido, sei lá, algum tipo de um hortifruti granjeiro, algo do tipo hortaliça, não sei, uma fruta. E aí parece que quando você fala que é feira da roça, parece que todos os problemas de contaminações ou de contaminação possíveis desaparecem, né? Quase que falar assim, não, é orgânico. Então, orgânico não tem problema nenhum, porque nada vai chegar ali. E não é bem assim, tá? Não estou falando mal de feira da roça, nem de alimento orgânico, nada disso, não estou doido ainda. Estou dizendo que o risco, ele existe. Existe a partir do transporte, existe a partir do manuseio, da matéria-prima, onde, né, foi coletada isso, o tipo de água que irrigou essa plantação, tá certo? Então, tem muitas variáveis para determinar que aquele alimento que você está ingerindo, de fato, tem a qualidade sanitária, tá? Higiênico-sanitária, que é o ideal. E aí, deixa eu pegar a carona com vocês nesse contexto aí, para dizer o seguinte.
não sei se eu cheguei a comentar com vocês em sala, eu trabalhei... Desculpa, gente. Eu trabalhei em torno de 13 a 14 anos na fiscalização de saúde pública, como fiscal de saúde pública. Por volta disso, 13 anos, eu acho, 13 ou 14, como fiscal da vigilância sanitária, tá? Então, as inspeções que a gente fazia, quando eu entrei na vigilância sanitária, a gente fiscalizava tudo que vocês puderem imaginar. Então, de uma padaria até um hospital. As clínicas, médicas, odontológicas, tudo que você puder imaginar. Açougue, hipermercado, supermercado, tudo. E algumas características interessantes eu quero passar para vocês, porque está no contexto dessa questão de educação sanitária, de informação. Cheguei no mercado municipal aqui em Campos várias vezes, e certa vez eu fiquei um pouquinho de lado, assim, observando o modus operandi dos consumidores, né? Como que eles consumiam, o que eles decidiam para consumir aquela carne no açougue, por exemplo. Aí estou vendo a fila, estou parado, tinha um balcão, né? Você vê aquele balcão na maioria dos açougues assim, tem aquele balcão de resfriamento, onde a carne deve, né, e tem que estar acondicionada, ali é o mostruário, e aí as carnes não estavam lá. Tinha o balcão de resfriamento, mas as carnes, né, os cortes não estavam ali. Estava onde, Hilbs? Em cima do balcão. Todas, assim, em cima do balcão frigorífico ali, de resfriamento, todas em cima, e com sangue ainda escorrendo por aquele vidro, aquele acrílicozinho do balcão de refrigeração. Aí eu fiquei olhando, fiquei parado ali olhando ainda, o dono do açougue não percebeu que era fiscalização nem nada, a gente, na época, não usava nenhum tipo de identificação, era só uma carteira, então mostrava depois. E aí eu fiquei olhando e tal, as pessoas chegavam, queriam que a carne estivesse em cima do balcão, para que elas tivessem a possibilidade de encostar o dedo naquela carne, para ver se estava macio ou não, encostavam. Uns ainda colocavam o dedo na boca. E pior que tudo, se levasse ainda, vai lá, menos mal, ainda deixava e não levava. Vinha outra pessoa e levava aquela carne. Quer dizer, é algo cultural e a desinformação, né? A falta de educação sanitária é muito grande. E quando a gente chegou para intervir, e principalmente é educativo, mais do que punitivo, pelo menos a prerrogativa, quando se fala em educação sanitária, fiscalização sanitária, inspeção, é para ser mais educativo do que punitivo, por vezes você tinha que punir, né? De eliminar aquele material todo, colocar criolina ou algum outro produto que iria inutilizar aquele produto. E aí, aquele alimento. E aí as pessoas se revoltavam, os consumidores se revoltavam contra os fiscais de saúde pública. A culpa dos consumidores, não. O problema é a falta de informação, a falta de educação. E aí, voltando a dizer, grandíssima fonte de contaminação, de parasitoses que se desenvolvem nas pessoas, via oral, não só, mas a grandíssima maioria é via oral, via alimentos e água contaminada. Tá legal, galera? Alguma pergunta aí, até aí? Professor, tem uma pergunta. Pode falar, à vontade. Assim, o senhor falou aí que das pessoas que colocam o dedo na carne, né? E a outra pessoa leva, mas quando a pessoa faz, ela não elimina esses parasitas, não? Quando show de bola a sua pergunta. Então é o seguinte, alguns tipos de parasitos, de micro-organismos, você consegue... Vamos com bastante calma. Você pode... Eu vou dar um exemplo dos mais agressivos, tá legal? Existe um tipo de toxina chamada botulínica, né? Botulismo. Então, botulismo é um tipo de Clostridium. Então, vamos com calma. É uma clostridiose, que é uma bactéria, no final das contas. Mas é da família dos Clostridiums, chamado botulinum.
Então causa o quê? Botulismo. Extremamente agressivo, e a sua toxina é uma das mais letais que existem. Uma das mais letais que existem no mundo, tá? A toxina desse clostrídio, que é um tipo de bactéria, um tipo de micobacterium, certo? Como o micobactério tuberculose, só que não tem a toxina da maneira que o clostrídio botulino tem. Tá certo? Beleza até aí. O que pode acontecer? Você pegar um alimento desse, não estou dizendo que todos estão contaminados, mas vamos supor que sim. Então, um alimento desse contaminado, com clostridium, esse tipo de clostridium, porque existem outros. Qual clostridium, Reubs? Botulismo, o botulinum, tá legal? E aí você vai fazer... Oi. Lara tá pedindo para você aceitar a Bianca. Ah, show, obrigado. Valeu, isso aí, me avisa aí, porque senão eu vou tocando direto e não sei que tem gente querendo entrar. Obrigado. Nada. Então, voltamos aqui. Então, vamos lá. Você faz como perguntaram aí, faz a cocção ou vai fritar o alimento? Beleza. Normalmente, para você fritar o alimento, então é mais rápido. E fazer a cocção, você não atinge temperaturas significativas e por tempo significativo para você eliminar, por exemplo, essa toxina. Estou só dando um exemplo. Vocês querem ver uma coisa? Os esporos, né, que a gente denomina desse clostrídio botulino, eles, para serem eliminados, você ter uma segurança mais fidedigna, mais confiável de que eles foram eliminados mesmo, eles devem ser aquecidos por 120 graus por 30 minutos. A 120 graus por 30 minutos, em média. Então, isso você tem um grau de segurança considerável, significativo, que os esporos, lembra que são esporos, as que a gente comentou em sala, tem parasito, tem micro-organismo, tem a capacidade de formar esporos, que são capas protetoras. Você lembra disso? Nós comentamos em sala. Então, vai formar esses esporos, e esses esporos do clostridio botulino, que causa botulismo, ele, para ser eliminado, você tem uma confiabilidade maior, 120 graus por 30 minutos. É uma temperatura significativamente alta. Se você pensar que temperatura de ebulição, né, em torno de 60 graus, mas 120 a 30 minutos, meia hora, né, de fervura, cocção, seja o que for. Então, essa história de você comprar um alimento, e aí eu vou fritar e vou assar, vou cozinhar e tá tudo certo, tá resolvido, o risco existe ainda. Falei de botulismo e outros parasitos também. Uma situação é você eliminar o parasito. Então, perfeitamente. Você não vai desenvolver a parasitose. Mas alguns parasitos, quando morrem, liberam suas toxinas. Toxinas estas que, por vezes, nessa cocção, nesse procedimento de assar ou de fritar o alimento, pode ser que essa toxina não seja desnaturada. E ela ainda fica na sua forma ativa. Tá legal, gente? Pergunta aí, por favor. Com dúvida? Bora, galera. Se manifesta aí. Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? De boa? Então, bora. Tranquilo. Bom, aqui, como eu falei para vocês, uns conceitos para ficar bem didático também, quando se fala ecossistema, unidade funcional de base em ecologia, representando uma comunidade ecológica, no caso aqui somos nós, e um ambiente natural, onde a gente se relaciona, né? Eu não gosto nem de falar em meio ambiente, é ambiente, é onde a gente vive, sobrevive, né, socializa e tudo mais. Ecologia, que é o estudo das relações dos seres vivos entre si e o ambiente. Exatamente. Então, a parasitologia, as parasitoses, para elas acontecerem ou não, normalmente, via de regra, ocorre quando esse estado de equilíbrio aqui, chamado de ecológico, as pessoas pensam que ecologia é plantar árvore, e não é isso. Às vezes o termo é tão esgotado e utilizado nas mídias que ele perde o seu valor. E ecologia não é isso. Ecologia é o estudo dessas relações em equilíbrio. E quando ocorre o desequilíbrio, é claro que esses indivíduos que são oportunistas, eles querem um indivíduo para expoliar, esse termo vocês vão ver lá na frente, para agredir, para consumir suas reservas nutricionais, e não interessando, óbvio que eu já falei para vocês que o parasito,
via de regra, não quer eliminar o seu hospedeiro, mas por vezes isso acontece, né, por conta do seu grau de reprodução. Só um minutinho que eu acho que tem alguém que pedindo para entrar lá. Voltando. Então, oncologia é isso. Eu estudo essas relações e o parasitismo, né? O parasita, ele está de olho no desequilíbrio do ambiente para ele ter essa possibilidade de chegar no indivíduo, no caso a gente, né? Seres humanos, e causar algum tipo de dano. Eu não sei se eu comentei com vocês, semana passada, que está falando do Covid, assim que se iniciou, tudo é muito mutável, tá, gente? Pediram para gravar um podcast para vocês, eu não sei nem se foi enviado já para vocês. Chegou até vocês. Dá um ok para mim, se chegou ou não. Para mim não chegou, não. Não, né? Então, tá, vamos enviar para vocês aí, porque aí não... Tá, a gente foi solicitado que a gente fizesse um podcast e tal, a gente fez. Então, a faculdade deve estar se organizando lá para enviar para vocês. E lá nesse podcast eu comento que eu lembro que eu me lembro, eu não comentei com vocês semana passada, em termos de terapia ou terapêuticas, indivíduos positivos para esse coronavírus, né, para o 19. O que se tem de mais promissor, vamos dizer assim, e com evidências comprovadas, é a questão de você utilizar o plasma de indivíduos que já tiveram contato com o vírus e aí já desenvolveu imunidade, já tem imunoglobulina, chamada de IgG, um anticorpo específico contra o coronavírus. Acho que eu tinha falado isso com vocês semana passada. Chegou a comentar. Eu ia comentar isso, não foi? Então, isso é o que se tem de promissor. O que tem de novo, pelo menos é algo que está começando a ser identificado há pouco tempo, é que, quando iniciou-se essa infecção, essa nova infecção, vamos dizer assim, com esse novo vírus modificado, mutado, né? Até então, os animais nós somos também, animais superiores. Os animais inferiores, por exemplo, cães, gatos, eles não desenvolviam, não estavam sendo infectados por esse novo tipo de corona. Só que, infelizmente, esses animais agora já se diagnosticou a evidência, a presença do Covid-19 nesses animais. Então, é um problema a mais. Significa que agora, além do contato direto, né, pessoa a pessoa, ou interpessoal, onde vir adquirir essa viremia, ou virose, como se fala no popular, ainda tem agora os animais de estimação, como os cães e gatos, por exemplo, que podem atuar como transmissores ou vetores. Tá legal, gente? Uma pergunta até aí? Fala, galera. Show de bola. Show. Negócio é o seguinte, tem vacina, tá? Pra gente, não. Mas pros animais tem. Rubens, mas é um outro tipo de corona. Tudo bem. Mas vacina o seu cão ou o seu gato, porque aí, pelo menos, contra esse tipo de corona, que é específico de cães e gatos, ele não vai desenvolver. Então, o sistema imunológico dele não vai ficar fragilizado. Duas infecções, por exemplo, concomitantes. Tá legal? Bom. Tem alguém chamando lá. Só um minuto. Então, isso aqui eu quis colocar também como forma de ser didático, né? Mas não interessa tanto a vocês, que quando você fala em comensalismo, mutualismo e simbiose, você não tem aqui uma configuração de parasitismo. Por quê? Olha aqui, comensalismo é quando uma espécie obtém vantagens sem prejuízo para outra. Então, a entamoeba colhe no nosso intestino, no intestino grosso humano. Então, esse tipo de bactéria aqui
não traz nenhum tipo de prejuízo, de dano, de perda para nós, para nossa espécie. Tá certo? Então, é quando uma espécie obtém vantagem sem prejuízo para outra. Não tem nenhum tipo de dano, então não é parasitismo. Lembra que definição de parasitismo é quando tem unilateralidade de benefícios com algum prejuízo para outra espécie. Mutualismo é quando duas espécies se associam para viver e ambas são beneficiadas, tá legal? Então aí tem um benefício mútuo, mas também sem prejuízo, então não é parasitismo. E simbiose é uma forma extrema de associação interespecífica, né? Ou seja, entre duas espécies diferentes, na qual a dependência recíproca chegou a tal ponto que nenhuma das duas espécies pode viver isolada da outra. Fazendo uma mal comparação, não chega a ser uma simbiose tão restrita assim, mas é uma simbiose, é um grau de simbiose. Outras bactérias, que não só Entamoeba coli, que colonizam a nossa mucosa intestinal. Vocês sabem muito bem que os indivíduos que, por exemplo, que fazem uso de antibiótico terapia por tempo prolongado, sei lá, porque tem febre reumática, por exemplo, e aí faz uso de antibiótico terapia por tempo prolongado demais. É claro que elimina os micro-organismos que poderiam causar danos cardíacos, as válvulas cardíacas, né? Essas bactérias da febre reumática, mas também eliminam os micro-organismos, as bactérias que são da microbiota. Calma aí, gente, a gente chamando lá. Então, eliminam os micro-organismos que são da microbiota de equilíbrio. Então, é só você, se já tem alguém que trabalha na área de saúde aí, ou conhece alguém, ou algum caso na família, por exemplo, que tem que fazer uso de antibiótico terapia por tempo prolongado, vai ver que essa pessoa tem algumas dificuldades digestivas, de absorção, de trânsito intestinal. Por quê? Porque não tem a presença dessas bactérias, ou a presença dessas bactérias que são benéficas, que realizam essa simbiose, a concentração delas baixou demais pelo uso do antibiótico por tempo prolongado. Tá legal? Só mostrando para vocês que aqui não é relação parasitária, porque aqui não se tem prejuízo para outra espécie. Tá? E aqui, então, vou passar mais rápido ainda, porque quis colocar aqui para vocês saberem que existe, mas canibalismo, competição até existe na nossa espécie, por abrigo ou alimento, mas as outras formas não. Parasitismo, associação entre seres vivos, onde existe unilateralidade de benefício, tende para o equilíbrio, por favor. Isso aqui, ó, tende ao equilíbrio, cansamos de falar. Tende ao equilíbrio por interesse do parasito. Tende ao equilíbrio, não é que vá acontecer esse equilíbrio. Tende ao equilíbrio para que o parasito consiga permanecer o maior tempo possível dentro daquele hospedeiro, daquele mesmo hospedeiro, sem ter que gastar energia, com todos os riscos, para mudar, né, para ir para outro hospedeiro. Então ele continua no mesmo hospedeiro, ali ele quer se reproduzir, quer gerar o maior número de descendentes possível, para que a sua espécie seja perpetuada. Esse é o objetivo de qualquer ser vivo. E o parasito não é diferente. Então essa tendência ao equilíbrio aqui é onde a gente comentou em sala que o parasito tenta agredir o indivíduo para ele se estabelecer e se reproduzir, mas de uma maneira que não provoque danos, lesões graves ao ponto do indivíduo ter uma sequela importante, perder um órgão visceral ou até perder a própria vida. Que aí perdeu a própria vida, o parasito, via de regra, morre também. Então, é toda a relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes, em que se observa, além de associação íntima e duradoura, uma dependência metabólica de grau variado. Dependência metabólica esta, que via de regra é do parasito. Tá legal? Ectoparasito e endoparasito, nós já falamos. Ectoparasito, todo e qualquer parasito que se aloja em tecido dérmico, tecido folículo piloso ou mucosa, né? E endoparasitos ou enteroparasitos está se desenvolvendo internamente em ambiente visceral, em ambiente sanguíneo, tá certo? Sistema linfático do nosso corpo. Aí aqui é o seguinte, aqui são algumas das ações que os parasitos podem provocar sobre o hospedeiro.
E aqui, antes de falar sobre cada uma delas aqui, é claro que eu vou mostrar umas figuras depois, eu vou falar assim, Rubens, pô, a ação espoliadora, mas ela é mecânica também. Rubens, a ação mecânica, ela é traumática também. A ação espoliadora é irritativa. Então, eu só vou mostrar alguns exemplos depois de parasitos que causam ação espoliadora, tóxica, mecânica, traumática e irritativa, o que não quer dizer que o mesmo parasito não possa provocar todas essas reações aí. Todos esses 5 tipos de comprometimento ou de ação. Tá legal? Então, por vezes, um parasito que provoca ação espoliadora pode liberar toxinas, pode fazer lesão mecânica, física, que pode provocar um trauma, uma ruptura, e que pode ser irritativa para o tecido, onde esse parasito está se desenvolvendo, está se reproduzindo, está se locomovendo, está se alimentando. Tá legal, gente? Ficou claro isso? Uma pergunta até aí? Bora, galera, fala comigo aí, alguém, alguma pergunta? Bom, pô, vocês estão vivos? Tranquilo, eu. Estão vivos, vambora. Estão vivos, né? Então vamos embora. Vamos embora, então. Ação espoliadora, então, quando o parasito absorve nutrientes ou mesmo sangue do hospedeiro. Então, quando é um parasito que absorve sangue, significa, ele tem um nome, né? Ele é um hematófago. Então, é um indivíduo que come, se alimenta de sangue do hospedeiro, no caso do ser humano. Ou nutrientes. É claro, você vai falar, no sangue tem nutrientes. É óbvio que tem. Aliás, sangue é o tecido do nosso corpo com maior concentração de nutrientes circulantes. Por área quadrada, por centímetro quadrado, por metro quadrado, à medida que você quiser ir. Então, essa ação espoliadora é quando o parasito absorve nutrientes ou mesmo sangue do hospedeiro. Ação tóxica. Algumas espécies produzem enzimas, que via de regra são proteínas, tá? Com ação de enzima. Ou metabólitos, ou restos metabólitos, que podem lesar o hospedeiro. Lembra que eu fiz uma pergunta para vocês em sala? E aí não adianta não, vocês têm que abrir o áudio aí para mim um pouquinho. Vocês conversarem aqui. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para vocês de uma... Falei criança, mas pode ser um adulto, mas em criança é mais evidente. Sei lá, criança com 4 anos de idade, 3 anos de idade. Uma criança extremamente parasitada. Tá certo? Então, com um grau de infecção parasitária elevado, apresentando até distensão do abdômen, tá? Aquele abdômen dilatado, apresentando edema de membros inferiores, com as características, apresentando algum grau de anemia, de palidez. Então, as características de um indivíduo extremamente parasitado, no caso de uma criança. Lembra que eu perguntei para vocês por que não se deve utilizar antiparasitário muito potente, muito agressivo, para que quase que em uma dose eliminar 80% desses indivíduos, desses parasitos? Lembram disso? Por que não? Por que não pode utilizar, via de regra? Eu lembro. Então, foi por quê? Vias. Oi? Porque eles saem por outras vias? Não, primeira possibilidade é essa. Quando a infecção é muito grande, um grande número de parasitos, eles vão tentar se deslocar e fugir. Fugir de quê? Da ação daquela droga, daquele quimioterápico, daquele antiparasitário. Então pode obstruir canais, pode ir para ambiente trato respiratório, tudo isso. Fora isso, qual outro risco? Rubens. Oi. É porque a decomposição desses parasitas decomposição deles libera toxinas prejudiciais. Isso aí. Tá escrito aqui, ó. Libera metabólitos. Eu já cantei a pedra para vocês. Ou restos metabólitos. Ou metabólicos, tanto faz. Tá legal, gente? Então, algumas espécies produzem enzimas, que são proteínas com ação de enzima. Ou metabólitos, restos metabólitos, ou metabólicos, que podem lesionar o hospedeiro. Pra vocês terem uma ideia, o indivíduo pode
não ter um agravo importante, ou até, infelizmente, em algumas situações, chegar ao óbito, evoluir, infelizmente, para o óbito, não por conta da presença daquela grande quantidade de parasitos, mas por conta da toxina ou das toxinas que aquele parasito libera. Via de regra, o indivíduo, a causa morte, você vai ver lá no laudo do óbito, vai estar escrito lá, sepse, que é a infecção, né? Antigamente a gente chamava sepsemia, então vai estar sepse, e choque séptico. Ou seja, a infecção generalizada aconteceu, tinha uma quantidade muito grande de parasitos circulantes, e esses parasitos liberaram uma concentração elevadíssima de toxinas. Não cabe a gente discutir aqui agora, eu vou ter muito prazer em fazer isso quando a gente voltar, ou aqui mesmo, em outra possibilidade aqui, semana que vem, ou na outra, nos nossos encontros aqui, o que é um choque tóxico, ou endotóxico, ou séptico, tá legal? Então, choque séptico é provocado exatamente pelas toxinas. Um choque séptico é extremamente grave, tá legal? Baixa de pH, o indivíduo faz uma acidose metabólica muito importante, compromete bulbo e ponte, que são os centros respiratórios, ou seja, é uma cadeia de eventos que, infelizmente, por vezes, esse choque séptico ou tóxico pode ser progressivo e o indivíduo, infelizmente, evolui para o óbito. Legal? Bom, ação mecânica. Algumas espécies podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar. Tá legal, gente? Então, ação mecânica, via de regra, ela é obstrutiva, tá certo? Ela impede o fluxo de alimento, ela impede a liberação de alguma secreção que foi produzida, por exemplo, bile, que é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar. Quando essa vesícula se contrai, é ejetada pelo colédoco. Alguns parasitos formam um tampão no colédoco. Esse tampão, essa obstrução, impede que essa secreção seja liberada. Só que o fígado continua a produzir. Porque o que o sistema nervoso central entende? Ué, não está chegando bile no intestino para ajudar na emulsificação de gordura, de lipídios, da nossa alimentação, e continua a produzir cada vez mais bile. Daqui a pouco, a possibilidade de extravasar, ou até de ruptura do colédoco, ou da própria vesícula, apesar de ser um tecido extremamente distensível, pode acontecer. Tá legal? Ação traumática, provocada pela migração de formas larvárias de eumintos, ou seja, de parasitos, embora vermes ou parasitos adultos e protozoários também sejam capazes de fazê-lo. Faltou um Ezinho aqui, um circunflexo aqui no E. Depois eu vou ver se eu coloco para vocês. Então, ação traumática pelo deslocamento, que alguém respondeu aí, né? Alguém falou agora há pouco aí. Deslocamento dessas formas parasitárias, que podem ser, via de regra, são realmente as formas larvares, né? Ou larvais. Mas os vermes adultos, alguns parasitos adultos, também têm essa capacidade de se deslocar. Ascas lubricoides, por exemplo, não só as formas mais jovens, larvárias, mas as formas adultas também têm grande capacidade de deslocamento. E podem provocar trauma ao longo desse deslocamento, tá certo? E ação irritativa. Deve-se à presença constante do parasito, que sem produzir lesões traumáticas irrita o local parasitado. Então, não provoca trauma enquanto deslocamento, mas a sua presença constante provoca um processo inflamatório. Quando fala irritativa, é inflamatória. Então, é um processo inflamatório, tipo uma gastrite, que se não tratada, uma gastrite, por exemplo, provocada por giardia, giardíase e amebíase, né, que são duas parasitoses que a gente vai ver depois. Então, a giardia e a ameba tem uma ação irritativa. A presença delas constante vai provocando um processo inflamatório, que se é no ambiente gástrico, é chamado de gastrite. Se não é no ambiente intestinal, é chamado de colite. Tá certo? Qual é o problema? Se você não faz o tratamento dessa fase inicial, desse processo irritativo, pode-se chegar, infelizmente, no caso do ambiente gástrico, de gastrite, evoluir para quê? Para úlcera. Aí a úlcera, então essa mesma giardia ou ameba, estou falando porque elas têm ação muito, muito parecida, em termos de lesões, de ciclo, depois a gente vai ver isso.
Então, essa ação irritativa deixou só de provocar uma inflamação para agora provocar um trauma. Tá certo? Então, não quer dizer que porque... Eu vou dar mostrar ali para vocês daqui a pouco uns exemplos, que a ação é irritativa do parasita e vai parar ali. Vai ser sempre irritativa. Não. Ao não se tratar, né, não se usar um antiparasitário adequado, vai sair da forma irritativa e chegar na traumática facilmente. E pode chegar na tóxica, por que não? Certo? Como eu falei para vocês, essas ações parasitárias aqui, elas estão imbricadas, ou seja, elas são quase que ocorrendo de maneira simultânea ou em progressão a uma parasitose. Então, volto a dizer, a ação irritativa é irritativa no início da parasitose, provoca um processo inflamatório. No caso do ambiente gástrico, gastrite, no caso de ambiente intestinal, colite. Se evoluir, no caso do ambiente gástrico, né, no estômago, aí vai ser, o indivíduo desenvolve úlcera, certo? Que úlcera? Úlcera gástrica, péptica, como vocês querem chamar. Em não se tratando, a parasitose continuando, a infecção continuando a evoluir, a progredir, de úlcera, infelizmente, pode se evoluir para um processo chamado de fístula. O que é fístula? É uma abertura não fisiológica. Uma abertura não fisiológica que existe, que vai passar a existir na mucosa, na parede, né, do ambiente gástrico, porque não se tratou. A reumato do intestino também tem essa possibilidade de acontecer, também da mesma maneira. Faz primeiro uma colite, que é um processo irritativo, inflamatório, não se tratou, de colite, vai-se uma colite ulcerativa, e não se tratando, faz-se uma fístula intestinal. Qualquer das duas situações são situações de intervenção médica importantes, porque imagina você com uma fístula intestinal liberando conteúdo intestinal para a cavidade, para o peritônio. É bom, né? É bom sim, para o indivíduo ter uma peritonite por conta do conteúdo intestinal que está caindo, sendo jorrado, lançado do peritônio. Tá legal, gente? Vê se vocês têm alguma pergunta até aí, por favor. Oi? Tudo bem. Tranquilo? Então vamos lá. Tudo de boa. Bom, aqui é uma figurinha de livro. Eu sei que é um esqueminha que não é bonito, não é legal, mas é só para vocês entenderem. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, daqui a pouco eu vou mostrar uma figura real, né? Uma micrografia de microscópio eletrônico. E aí, o que vocês estão vendo aqui, ó, essas projeções, são especializações como se fossem dentes mesmo. Aqui, ó, esse aqui só tem duas, né? Como se fossem duas presas. E esse aqui, ó, essas estruturas aqui, elas são mineralizadas. Todos esses indivíduos aqui, ó, têm a capacidade de perfurar aonde quer que eles se encontrem. Via de regra, esse tipo de parasito aqui, ó, isso aqui é a cabeça do parasito, tá, gente? Vocês estão vendo como se estivesse mostrando a boca para vocês. Então, esse tipo de cavidade aqui, ó, onde eles sugam o alimento, vão absorver o alimento, com a presença dessas especializações aqui, essas projeções, significa que eles têm uma capacidade de irritativo, de trauma, de lesão na mucosa muito grande. Então, o que eu falei para você de provocar uma úlcera, de provocar primeiro um processo inflamatório, depois um processo ulcerativo, né? Uma lesão aberta e depois uma fístula, pode também provocar, infelizmente, um tumor. Tá certo? Então, alguém que tenha predisposição a neoplasias, a tumores, um parasitismo não tratado por um tempo médio prolongado, pode sim dar o start, né, ser o início do desenvolvimento de um tumor, de uma tumoração, de uma neoplasia. Infelizmente. Então, aqui é só desenho esquemático para mostrar as possibilidades da cavidade oral desses parasitos, onde esses dentes, essas projeções, servem para abrir uma ferida, né, uma solução de continuidade na mucosa, no epitélio, aonde ele estiver localizado, onde ele tiver tropismo, e ali ele vai se fixar. Né? A tênia, por exemplo, que é um dos parasitos que a gente vai abordar e ver aqui, a tênia, né, que tem a saginata e a tênia sólio. A saginata, que é dos bovinos, e a sólio, que é dos suínos.
e infelizmente é transmitida para nós, os seres humanos. Então, é uma zoonose. Elas têm projeções assim, ó, como essa figura C aqui. Então, ela tem uma capacidade de lesionar e se fixar muito grande. Então, as ventosas dela se fixa com uma pressão muito grande. O peristaltismo, né, ou a peristalse, que são as contrações intestinais realizadas pelo músculo liso, esse músculo involuntário, não são suficientes para que o parasito seja deslocado e liberado pelo conteúdo fecal. Aí você fala assim, ó, Helbs, mas se fosse assim, ele ia ficar lá para sempre. Não. Lembra que ele vai se reproduzir. E as suas formas jovens, por vezes, necessitam de outro ambiente para realizar uma parte da etapa do ciclo. E aí, no caso de Tênia, por exemplo, ela libera, em cada proglote, que é cada segmento do parasito, libera milhões e milhões, milhares de ovos fecundados. Libera o indivíduo, no conteúdo intestinal libera no ambiente. Aí contamina o quê? Água e contamina alimentos. Que vai chegar para quem? Pra gente. Tá legal? Boa pergunta, gente, até aí. Por favor. Tranquilo. Tranquilo? Aí, ó. Oi. Oi, pode falar. Bom, essa aqui, ó, é uma figura de microscópio eletrônico, né? Na UENF aqui tem esse microscópio, eu já, na época minha de UENF, eu trabalhei com ele. É impressionante o grau de detalhamento, né, de definição que esses microscópios têm. Essa aqui é uma imagem, então, de um microscópio eletrônico, chamado de transmissão. Isso aqui é um parasito real, gente. Isso aqui não é um desenho, não. Aí pegou um lápis, uma caneta e foi desenhando e colocou essas estruturazinhas aqui como se fossem dentes, não. Isso aqui é a figura de um parasito mesmo. Isso aqui é a cabeça do parasito. Essa aqui é a sua cavidade oral por onde ele se alimenta. Tá legal? Aqui, ó, é lógico que é óbvio que você está vendo que é um desenho esquemático. Aqui não. Isso aqui é uma figura real. Tá legal? Lembra o que é a ação espoliadora, né? Então vai se fixar e vai sugar alimento. Sangue ou alimento. Pode ser linfa, pode ser sangue. Tá legal? Aqui, ó. Falei para vocês que antes. É óbvio que se ele tem esses dentes aqui, essas projeções, não tem dúvida. Ele, para se fixar, ele vai provocar uma lesão primeiro. Então, é claro que vai ter uma lesão traumática. É claro que vai ter uma lesão que vai provocar uma ferida, para depois ele se fixar. Então, ele provoca uma lesão que facilita a sua fixação, a sua adesão, e depois ele começa a sugar. Então, primeiro ele vai fazer uma lesão, uma úlcera, né? Uma ferida no tecido, para depois ele provocar uma lesão do tipo espoliadora, para sugar o nutriente, absorver o nutriente que ele necessita para sobreviver, para mudar de fase, para se reproduzir. Tá legal? Aqui, ó, isso aqui é o olho de uma globo ocular de uma criança. Então, o parasito, né, ação espoliadora, que também está aderido aqui na glândula lacrimal, aqui na base inferior do olho, se alimentando, e também provoca uma lesão mecânica. É óbvio. Tanto essa lesão mecânica ela é evidente aqui no globo ocular, você está vendo essa projeção aqui, ó. Então, imagina como que isso não incomoda o globo ocular da criança, além da lesão mecânica aqui no canal, tá? No canal lacrimal, obstruindo o canal lacrimal. Tá legal? Uma pergunta, gente, até aí. Lara tá perguntando se isso causa dor. Causa dor. Causa dor. Aí você fala, e a criança não reclama? Reclama. Reclama, aí vai para o profissional, vai para o postinho de saúde, vai para a UBS, tá certo? E aí chega lá, vai ser atendido e vai ser identificado. Essa larva aí, ela vai ser retirada. Com muito cuidado, tá? Não é chegar e puxar, porque você pode provocar lesão no globo ocular, não estou dizendo nem lesão por conta da pista que você vai utilizar, não. É uma lesão mecânica por conta disso. Estou dizendo lesão quando você for remover do canal, da glândula lacrimal. Então você tem que ir removendo de maneira muito sutil, muito cuidado, porque lembre-se
que ele está no canal e está aderido em algum tecido se alimentando. Então você vai ir removendo aos poucos. Provoca dor? Provoca. Muita dor. É por isso que a criança vai se incomodar. Quando exterioriza assim, ela tem dor, fica reclamando, mas como o parasita ainda não apontou, né, que a gente fala, ou seja, não apareceu no canal, os pais, às vezes, né, negligenciam e acham que não é nada demais, é coisa de criança. Olha para o globo ocular, não tem nada, olha externamente, não tem nada, mas está no canal lacrimal. Como não saiu ainda, né, não exteriorizou ainda, os pais, por vezes, não acreditam. Aí, ó. Outra lesão espoliadora e mecânica. Nesse caso aqui, não é criança, é um adulto, e esse parasita aqui não é uma larva, tá? É uma forma adulta já. Então, Ribas, então pode se reproduzir aqui? Pode. Aqui mesmo se reproduzir. Basta que não retire. Se não for feita a remoção desse parasita, ele vai se reproduzir aqui no globo ocular. E a possibilidade, isso aqui, gente, ó, tudo branco aqui, ó, é a esclera, né? Que é essa porção branca, esbranquiçada, sem pigmentação do globo ocular. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Para mim aqui está aparecendo perfeitamente. Todos esses vasinhos pequenos aqui, ó, aqui embaixo, e mais aqui em cima mesmo, ó, são chamados de vasos episclerais, que são os vasos que irrigam o nosso globo ocular. Todos esses vasos aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, eles estão hiperemiados. O que é isso? Existe um processo inflamatório. Lembra? Que tipo de ação é essa aqui do parasito? Irritativa. Então eu falei para vocês, tem ação espoliadora, tem ação mecânica, tem ação irritativa, num único parasito. Pode ser que, se ele romper isso aqui, vai ter lesão traumática. Que ele pode romper o globo ocular? Pode. É só ele continuar a crescer e se desenvolver. Isso aqui, essa estrutura não for removida. Se não for removida, ele pode romper. Então, daqui a pouco você vai ter as 5 ações parasitárias aqui no globo ocular, no mesmo parasito, no mesmo tecido, no mesmo local. Tá legal, gente? Alguma pergunta até aí? É porque eu não estou olhando o chat lá, para não ficar saindo daqui. Se vocês virem aí, quem está sem microfone, mas quem está com microfone, aliás, e está vendo lá que alguém está perguntando, faz um repasse para mim aí, para não ficar saindo toda hora. Ir lá no... Tá bom? Show. Valeu? Então tá. Valeu. Aqui, ó. Ação espoliadora ainda, ó. O que é isso aí, galera? Por favor. Carrapato. Tenta de novo. De novo. Não, de novo. Fuga. Não. Tenta mais. Ácaro. Ácaro. Isso aí, gente, também é uma micrografia. Isso aí, por mais que você ache que não... isso é um desenho esquemático. Não. Isso aí é ácaro. Ácaro aonde, Hilbs? Ué, no tapete da sua casa, na nossa pele, no nosso cabelo. Eu ia perguntar, a gente encontra ele aonde? Mas com força, minha filha. Quem tem alergia, né? Quem tem as rinites alérgicas, por exemplo. Tem 3 tipos de alergia ácaro. 3. Então, quem tem asma, né? Quem tem essas hipersensibilidades, tem broncoespasmo, evitem a cortina com muito tecido poroso, é tapete, é passador, é não sei o quê. Evita isso, gente. Evita porque é o local onde eles ficam, se alimentando de pequenos restos. De quê, Elvis? Ué, de animais. Que animal, Elvis, que vai ter no meu tapete? Por favor, gente, a formiguinha mínima que morra ali é alimento para eles. É um banquete para eles. Tá legal? Então, eu já acho que você... Oi. Isabela perguntou se tem ácaro espoador, alguma coisa assim. Ácaro o quê? Escabiose. Escabiose? Eu acho, ou da escabiose. Sim, com certeza. Com certeza. Via de regra, a escabiose, ela se desenvolve em indivíduos que têm alguma predisposição. Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais resumida possível, mas porque isso é uma história não, é um contexto longo, tá? Uma definição longa, mas eu vou tentar. Várias pessoas têm contato com indivíduos que têm escabiose, que se chama de sarna, né? Vários indivíduos, é o termo popular. Então, o ser humano é escabiose, tá bom, é a mesma sarna que os animais têm. E dos animais passa pra gente, tá? É zoonose.
essa escabiose, nós temos contato constantemente com pessoas que têm pequenas lesõezinhas e são imperceptíveis porque elas são microscópicas, mas o processo escabiótico está ali e as pessoas não contraem. Ou seja, o que eu estou dizendo? Você, para desenvolver a escabiose, você tem alguma predisposição. Existe alguma fragilidade. Não estou dizendo que você é imunoincompetente, ou tem uma imunodepressão, não. Mas existe alguma predisposição, alguma fragilidade dérmica nesse sentido, né, para esses indivíduos que são ectoparasitos se estabelecerem. É óbvio que quem não tem fragilidade nenhuma, predisposição nenhuma, mas se tiver contato com um indivíduo extremamente contaminado, ambiente cheio de restos de alimentos para os ácaros se desenvolver, e se for o ácaro específico para a escabiose, o indivíduo pode se desenvolver também. Isso é claro, é óbvio que pode. Estou dizendo que, via de regra, se desenvolve em indivíduos que têm alguma predisposição. Mas fora a escabiose, que seria alguma coisa mais, vamos dizer assim, menos comum, né? As rinites alérgicas, né? Os broncoespasmos, às vezes alguns episódios de asma, de sinusite, que podem começar com uma rinite. Então, quem tem sabe muito bem do que eu estou falando. Pode começar com um processo alérgico, de edema nasal, coriza, e daqui a pouco evolui para uma sinusite, e às vezes até para um broncoespasmo, para uma crise de asma, não é isso? Está tudo no pacote. Pode começar com essas crianças aí, que são ectoparasitos, que têm uma ação espoliadora. Então, elas vão se alimentando de restos, mas também podem se fixar ao tecido do indivíduo, na base, principalmente, de folículos pilosos. E eu não estou falando folículo piloso só na cabeça não, tá? Cabelo não. Do seu braço também, da sua perna, seja onde for, onde tem folículo piloso. Eles conseguem se fixar e sugar o alimento daquele local. Ribs, como é que elimina esse tipo de ectoparasito? Higiene. Se for algo importante como a escabiose, é claro que você tem que usar quimioterápicos específicos. Via de regra, responde-se bem. E eu vou dar uma dica, acho que eu já falei até em sala. Abram as janelas, se forem mais de uma, no seu quarto, na sua sala, na sua casa, no seu apartamento, onde você mora. Deixe o vento e o sol entrar. Tá legal? Esses bichinhos aí não resistem ao sol. Bateu o solzinho neles, eles morrem. Tá legal, gente? Alguma pergunta? Morreu. Oi. Só causa escabiose esse parasito? Não, então. Foi o que eu falei. Ele provoca ação espoliadora e irritativa também. Então provoca processo inflamatório. Em termos de, entendeu? Em termos de transmissão de algum outro agente infeccioso, a escabiose é o de maior importância mesmo, tá? Existem alguns relatos de ácaros e piolhos poderem transmitir uma protozoose, que a gente vai conversar depois também, chamada doença de Lyme. Aí é importante, tá? Porque, via de regra, a doença de Lyme é transmitida por carrapato. Então, aquele carrapato que você chama de estrela, que é o Amblyoma cangenense, ou aquele outro grandão, como se fosse um calo de feijão, né? Que é o Bófilos. Esses dois tipos, aqui, via de regra, transmitem a doença de Lyme, que é uma doença importante do ser humano, tá? Com grande, não estou dizendo que é atestado de óbito, mas com uma letalidade elevada. A gente vai conversar depois. Fala, galera, alguma pergunta mais aí? Olha no chat aí, gente, por favor, se tem alguém perguntando algo. Só para não sair daqui, dessa tela. Não tem ninguém não. Não? Então vamos lá. Aí, ó, uma ação mecânica. Uma coisa linda. O que é isso aí? Lindo, eu digo, gente, não para quem passou por isso, tá? É lindo para a gente aqui que está estudando e como imagem, como evento, tá? Lindo, eu digo, em termos de estudo. Isso aqui são parasitos onde a concentração, a quantidade foi tão grande que mecanicamente provocou ruptura vascular. Então isso aqui é um vaso sanguíneo. Você imagina a interrupção ou obstrução que esses parasitos estavam provocando aqui, ó, no interior do vaso sanguíneo. Não passava praticamente nada.
Tinha uma obstrução aqui que beirava os 100%. Tá certo? Então, se você tem uma obstrução importante, uma quantidade de parasitos desse aqui, onde, sei lá, 95% do fluxo sanguíneo está obstruído, é claro que o órgão, o tecido que depende desse vaso para ser irrigado, é claro que esse tecido vai morrer. 20%, 30%, 50%, ou até o órgão todo vai entrar em falência, porque não chega sangue de maneira significativa. Não chega sangue de maneira significativa, é morte celular e morte tecidual. Tá certo? Por isquemia, ou seja, por falta de sangue arterial. Essa isquemia, ela vem acompanhada de hipóxia ou anóxia, que é a ausência de oxigênio. Falta oxigênio para o tecido vai morrer. Uma pergunta, gente? Não? Vamos lá. Aí, ó. Outro exemplo de ação mecânica. Aí já é no colo ascendente do intestino, tá? Em ambiente intestinal. Olha aqui. Olha a quantidade, olha o emaranhado de parasitos, tá? De eumintos aqui. Então, olha aqui o que provocou. Lembra que eu falei com vocês? Primeiro, uma irritação, um processo inflamatório, uma ação espoliadora, a multiplicação é tão grande, opa, ulcerou, fistulou, rompeu. Aqui, ó. Isso aqui, ó, esses parasitos vão cair na cavidade abdominal, no peritônio, com todo o conteúdo intestinal. É bem grave, gente. Não preciso nem falar para vocês. Via de regra, peritonite, ou seja, inflamação do peritônio, de toda a cavidade abdominal, com grandíssimo risco de morte, de óbito por choque séptico. Perguntas? Reubens, Oi. quando isso acontece, com alguns sintomas? Muita dor. Dor, distensão abdominal. É dor, assim, não é dorzinha de, tipo, tô com uma cólica intestinal, com um processo diarreico, não. É dor como se fosse torção. Entendi. Mas é uma emergência, né, cara? A situação dessa aí é uma emergência, uma urgência médica, assim, das mais agudas e que necessita de uma intervenção das mais rápidas. Porque o choque séptico, ele vai evoluir de forma muito rápida, muito aguda também. Show. Tá legal? Show? Show. Vamos lá, então. Isso aqui, ó, é uma ação mecânica das mais agressivas e, infelizmente, de grande ocorrência, de grande incidência. O que é isso aqui? Não só esse exemplo que eu vou falar aqui, mas principalmente a filária. Então, a filariose, né? E a filária é a fase de larva dessa parasitose chamada filariose, ela acaba obstruindo. Então, por que a ação mecânica? Ela obstrui os vasos linfáticos. Então, se obstrui os vasos linfáticos, o indivíduo perde, primeiro reduz, né? Em uma situação dessa aqui que vocês estão vendo, perde a capacidade de drenagem do sistema linfático. Vocês estão cansados de saber. O sistema linfático é responsável por drenar e formar a nossa linfa e drenar parte dos nossos restos metabólicos e dos nossos fluidos corporais para excretar via renal, principalmente. Se você tem em membros aqui inferiores, por quê? Por que membro inferior, normalmente? Porque é o mais distante, o mais distal do coração. Então é o local que tem maior dificuldade de retorno venoso, tá certo? Então começa a acumular sangue venoso aqui. E, infelizmente, como tem obstrução, a drenagem linfática não ocorre de maneira competente. Para não dizer que não ocorre totalmente, não ocorre de maneira competente. E aí, ó, todas essas áreas aqui que vocês estão vendo, enegrecidas, fibrosadas, é tudo tecido morto. Isso aqui, se pegar uma pinça aqui, ó, fizer uma leve incisão com o bisturi aqui, bem levinho, e vir puxando, vai saindo tudo. Isso tudo é tecido morto, que está só colado ali, só está fibrosado. Então, voltando, ação mecânica, porque essa filária ocupa, né, os vasos linfáticos, impede a drenagem, o processo de drenagem linfática.
acumula sangue venoso não interessa a célula nenhuma, não alimenta a célula nenhuma, sangue venoso é sangue de retorno, tá legal? Tem sua importância, é sangue de retorno, não cabe falar agora, mas em algumas situações é sangue de reserva também nos pulmões, mas o que interessa para os tecidos é sangue arterial, oxigenado, rico em nutrientes. Como, infelizmente, essa troca aqui não está acontecendo, qual é a tendência dessa pessoa aqui? Amputação, que pode ser média, baixa não, né, gente? Baixa não, porque já foi. Então pode ser uma amputação média, depende do grau de comprometimento, né? Do estado infeccioso de circulação em nível de joelho, né? De articulação de joelho, ou infelizmente pode ser uma amputação alta, né? Na coxa femoral. Perguntas, por favor? Isabel está perguntando se a aparência é elefantise. Elefantise é provocada por filária, por filariose. Não só, mas a aparência é a mesma. A elefantise, ela começa com esse comprometimento de drenagem linfática. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o final do processo, tá? Algumas pessoas dilatam mais a perna. Pode parecer que tem duas pernas aqui. Tamanho a dilatação, o edema que acontece. Aí faz um edema significativo, e quando começa o tecido a morrer, começa a ocorrer uma atrofia, um fibrosamento. Isso aqui, ó, é os finalmente da lesão, tá? Como eu falei, já tá... Aliás, aqui, infelizmente, a amputação já deveria acontecer. Por quê que deveria acontecer? Porque você vai tentar conter esse quadro infeccioso aqui, ó. Se subir e chegar em tecidos viscerais, um abraço, né? Como é que você vai sair amputando órgãos viscerais? Perguntas? Alguém aí, tudo tranquilo? Toca o burro. Show de bola. Aí, isso aí é o quê? Isso aí é o quê, galera? Bichinho de pé. Isso aí. Olha o nome. De pé. Isso, nome Tundra. Tundra penetrans, que é o que se chama de bicho de pé. Ação mecânica. Olha a quantidade, né? Local, gente, campeão para ter isso é areia, tá? Areia por conta de dejetos de suínos e cães e gatos. Então, é campeão de ter a presença de esses parquinhos, a gente sabe que tem nas cidades, onde tem trânsito de animais errantes, animais de rua. Então, a possibilidade de você adquirir um bichinho de pé é elevado. Ah, tá. Aqui falando mais de ação traumática, por conta de um tipo de parasito chamado ancilóstoma, né? A gente vai ver, ó, tudo que essas parasitoses que eu estou comentando com vocês aqui, depois a gente vai falar de cada uma delas, tá? O ciclo de cada uma delas, como é que ocorre a infecção, como é que o indivíduo se contamina, quais as lesões, possíveis sequelas, tá legal? Tratamento, vamos falar de cada uma delas. Só estou citando. Então, ancilóstoma, né? Em humanos, como eu falei, via de regra, praticamente todas as parasitoses têm a fase oral, ou seja, foi por ingestão, alguma forma de ingestão de alimentos contaminados, de água contaminada, ou aqui a setinha, de mãos contaminadas, tá certo? Daí a necessidade que a gente comentou de higiene pessoal, que infelizmente por vezes não acontece. Aí, ó, essa aqui é uma lesão provocada, essas duas aqui, né? Essa aqui é um indivíduo, essa aqui é outra. Aqui na face, essa aqui no braço do indivíduo. Perto da região do úmero, né? E aí, esse indivíduo aqui, ó, e essa aqui, essa mulher aqui, essas lesões ulcerativas que apresentam, né? Porque são úlceras, essas lesões aqui são em decorrência de um parasito chamado leishmania. Leishmaniose. Essa aqui é a leishmaniose tegumentar ou cutânea. Ah, como é que acontece isso, Hilbs? Como? Mosquito contaminado. Ele se contaminou como, Hilbs? Ele picou um cachorro, sugou o sangue do cachorro que tinha leishmaniose, um cão de rua, um cão errante, e depois foi lá e picou você. Foi se alimentar do seu sangue também. E aí te transmitiu larvas desse parasito. É uma doença importante, é uma parasitose importante enquanto evolução, tá?
pode trazer lesões significativas, importantes, inclusive em globo ocular. Tá legal? A forma visceral, essa mesma doença aqui, tem uma forma chamada leishmaniose visceral. Isso aqui que você está vendo, na pele, se desenvolve nas vísceras. Então, é uma doença de importância significativa. Aqui, para mostrar a ação irritativa, a quantidade de giardia, né, que se tem. Isso aqui não é um desenho esquemático, isso aqui é uma cultura, né, um cultivo que se fez em ambiente laboratorial de giardia, né? Então, cada estruturazinha dessa aqui, ó, é uma giardia. E, como eu falei, nós vamos conversar depois sobre, e todos nós, não vou colocar todos, vou botar 95%, tá bom? Para não falar que 100%, mas 95% das pessoas, em alguma fase da vida, e que fase da vida? Normalmente a infância, por conta da fase oral, passa a mão em tudo e coloca na boca, né? Então essa fase oral, que é onde a criança está desenvolvendo a sua capacidade sensorial, então coloca a mão em algo contaminado, no chão, seja o que for, não tem esse discernimento, e tudo leva à cavidade oral, tudo leva à boca, e aí acaba se contaminando por giardia, e onde tem giardia tem ameba, tá? Tanto que um pediatra vai tratar seu filho, seu sobrinho, seja o que for, uma criança, com um antiparasitário que, via de regra, é para combater giardia e para combater ameba também. Tá certo? Aqui, ó. Lá, ó. Isso aí não é eu já falei que isso não é um desenho esquemático, tá? Isso é uma cultura, né, um cultivo em laboratório, uma placa, né, que tem substrato, tem alimento para essa giardia, e ela se multiplicou nessa cultura, nessa placa, no laboratório. Já aqui, ó, é uma figura, uma micrografia eletrônica de novo. Cada estruturazinha dessa aqui que você está vendo é uma giardia. Tá vendo como é que ela tem os flagelos? Esses flagelos aqui, ó, então ela é flagelar ou flagelada, ela tem grande capacidade de locomoção, de se deslocar, porque ela tem esses flagelos para orientar seu deslocamento. E aí, tá vendo? Elas todas fixadas. Aqui, ó. Tudo fixadinha na mucosa. Isso aqui é mucosa gástrica, ó. Vocês estão vendo aqui na base aqui. E aí começa com todo aquele processo que a gente falou. Ação irritativa, não faz tratamento. De irritativo, né, de processo inflamatório, de gastrite, passa a úlcera, porque a lesão continua, até poder romper. Dúvidas? Até aí? Não? Então vamos embora. Ação irritativa, aqui mais ações... Não, o último rim pode continuar. Então vamos. Então mais ações irritativas, está aqui, ó. Isso aqui, ó. É um piolho. Aqui, ó. A Aedes, o tigradinho, né? Mosquito desgraçado, causador da dengue, né? De outras doenças, infelizmente. Também provoca uma ação irritativa no local. E aqui, gente, alguns termos que são... Deixa eu só olhar uma coisa aqui, só um minutinho. Caramba, falta muito slide ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse aqui, e aí vou dar um tempo para vocês responderem isso aqui, ó. Apareceu na tela aí para vocês? Não. Calma aí que vai aparecer, calma aí. Calma aí. Eu vou compartilhar ela.
Mas você pode ver se mata comida aí. Deixa um pouquinho. E galera, não tá querendo compartilhar aqueles primeiros slides, né? Semana passada. Primeiro não, o último slide semana passada. Último, penúltimo, não sei. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Vê se tá aparecendo para vocês. Acho que agora tá. Pra mim não. Pra mim tá aparecendo Parece a Pra mim tela também não. do programa. Nada? Nada. Nada. Calma. A ver se apareceu para vocês aí. Agora tá. Então, deixa eu ir lá pro final. Esse eu mandei pro e-mail de vocês, tá? Uhum. Eu confirmo aí. Então, essas duas perguntas aí, ó. Tenta responder para mim essas duas aqui, ó, e envia para o meu e-mail, para o institucional, aquele reubs.gama. Eu vou escrever aqui de novo na mensagem. Tá legal, gente? Tá. Faz isso, por favor. A partir de semana que vem, vamos fazer diferente, tá? Eu vou colocar umas perguntinhas dessa aí, 1, 2, 3, seja o que for, a gente vai fazer aqui mesmo. Ficar um negócio mais dinâmico. Tá joia? Uhum. Então tá, deixa eu botar o e-mail aí para vocês, de novo. Reubs, essa Oi. pergunta tá hoje ou até a semana que vem? Não, pode ser. Não, mas não me manda só na segunda, não. Manda antes um pouquinho para poder eu ter condições de dar uma lida antes da aula de novo. Tá bom? Ok. Então tá bom. Show. Então, reubs.gama. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, @sensospec.com.br. Aí, galera, vê se chegou aí para vocês. Tá no chat? Tá, isso. Dá uma olhada lá, por favor. reubs.gama, @sensospec.com.br. Chegou. Show? Valeu? Show. Então tá bom, galera. Valeu pela atenção aí. Boa noite. Até mais.